Olá, sejam muito bem-vindos ao ABAIcast, o podcast da assessoria de investimento da nossa querida ABAI. E hoje o nosso episódio é muito especial, afinal temos 3 convidados. Paulo Abrão, que geralmente está comigo como entrevistador, hoje será um entrevistado. Além de Paulo Abrão, nosso vice-presidente, teremos aqui a honra de ter Ricardo Chapsky, nosso vice-presidente tesoureiro, mas também empreendedor, um dos fundadores da WFlow Investimentos, e o meu querido Marcelo Popoff, ex-presidente da ABAI, ele que falou para mim que a piscina era quentinha e trouxe para assumir essa cadeira, e também sócio fundador da Lifetime Investimentos. Esse podcast para mim é muito especial, porque além de estar com 3 amigos, eu estou com 3 referências na indústria de assessoria do país, e vamos ao longo desse podcast debater a nossa querida ABAI e também um pouquinho sobre a história das empresas e de como vemos o mercado de assessoria. Então você, assessor, que começou agora na profissão, ou você, assessor ou assessora, que já está há um tempo, segue que esse podcast é imperdível. Bom, vou começar primeiro dando honras ao Marcelo Popoff, nosso querido ex-presidente. Marcelo, seja bem-vindo. Obrigado pela presença aqui no nosso podcast. Obrigado, Diegão, senhores. Que prazer, parece que a gente está voltando naqueles 2015, lá quando a gente começou esse negócio, né? É isso. Mas, enfim, acho que o que eu posso falar é como começou, né? A minha ideia com você é perguntar, isso aí. Lembrar 2015. Começamos ali, nós fundamos a ABAI. Não, você lembra lá daqueles primórdios, cara, da associação? Essa é uma das profissões, ela está lá na legislação que criou o mercado financeiro, né? Então, a profissão que, cara, vem de 68, se eu não me engano, 1968, que cria a regulação lá. Nós estamos na verdade na lei que surgiu a CVM, está lá a profissão, agente autônomo de investimentos. É isso aí mesmo. Então, 57 anos atrás, 58 anos atrás. Então, quando eu entrei nesse mercado, aí a gente vai lá, a gente empreende, a gente cresce um pouquinho, e a gente notou que nunca teve uma organização para juntar, né? Era quase todo mundo, cada um por si, né? E as corretoras eram os tutores dos assessores, né? E aí um louco chamado Thiago Couto, junta lá, do Bahia Partners na época, lá e fala assim, manda um e-mail para vários assessores e, nós podemos enquadrar a profissão no Simples Nacional. Essa era a grande motivação dele, né? Isso. Eu olhei para aquilo e falei, existe aqui uma grande oportunidade da gente fazer um movimento muito maior, criar, a minha cabeça sempre foi que a gente, tivesse responsabilidade, certo? E a responsabilidade, ônus e bônus que a responsabilidade possa te ter, pode te trazer. E naquele momento eu vislumbrei uma oportunidade da gente se organizar enquanto classe e reivindicar, politicamente, coisas que sejam favoráveis à classe da profissão, não só aos escritórios, né? Também aos assessores, também ter alguma organização com as corretoras, né? E acho que isso a gente conseguiu. Então, eu entendi que era uma oportunidade da gente criar. Então, começamos como uma entidade que queria algo só transacional, aí cair para pagar menos imposto, mas depois virou esse negócio muito bacana, que a gente conseguiu modernizar a legislação, conseguimos um nome mais marqueteiro, conseguimos outras pautas que trouxeram lá o sócio investidor, tal, a multiplataforma e tal. Então, acho que isso foi um movimento que começou e que surgiu desse jeito, né? Quando eu falo de você ter a regulação, né? Todo mundo sabe que eu sempre fui a favor da gente ter uma liberdade tão grande quanto a gente pudesse aguentar de carga regulatória, né? Então, a gente nunca foi irresponsável de colocar pauta dentro da ABAI que eu não quero isso, mas eu quero poder escolher com que plataforma eu vou operar. Não, você vai ter o ônus das tuas reivindicações, mas você vai responder que nem gente grande nesse negócio. Então, a ideia inicial foi encontrar um lugar que a gente pudesse debater essas conversas, né? E acho que a gente conseguiu, né? Aí juntou
a turma toda, né? Juntou o pessoal dos escritórios grandes, juntou gente engajada a criar esse modelo. Começando com todas as dificuldades que se começa uma associação, né? Todo mundo brigando, a porradaria do caramba, mas acho que no final do dia a gente conseguiu se organizar e se organizando a gente via para que caminho que a gente tinha que endereçar as pautas. Então tinha pauta que o Paulão organizou lá em Brasília, na terra natal dele lá, não sei se é Natal, mas na tua terra lá. Vizinho. É isso, como se fosse. É isso. Paulão organizava essas pautas em Brasília, a gente organizou pauta com o CVM, organizou pauta com o Ancorde, se aproximou das principais casas, né, de investimentos, a gente se organizou com a Ambima, com o Banco Central. Então, assim, eu fiz um comecinho ali, né? Aí depois eu tive que tocar a operação lá e aí você tocou, né? A gente deu a endereçada e você tocou esse negócio muito bem e acho que passaram 10 anos de lá pra cá. É isso, não, 11 anos. 11 anos. Marcelo, eu lembro do começo, tá todos nós 4 aqui, mas eu lembro que no começo é muito mais difícil. Hoje, com uma associação um pouco mais organizada, a gente tem muito braço, mas no começo a gente não tinha nada. O Paulo, além de tudo... Pagava as contas da Vai com o meu cartão. Pagava assim, tudo que a gente fala na nossa empresa, não misturar o privado com a empresa, a gente fazia. Nosso marketing era ele, todos os cartões de visitas. Cartão era de ele, visita, é verdade. Aí. Ricardinho era a própria contabilidade pura do escritório, da BAI. Então, como tudo começou, acho que é bacana. Eu sempre falo, quando eu olho para trás da BAI, nós fizemos uma classe que era desunida. Antes dos assessores, difícil você ter essa troca. Todos não se via. E a BAI acabou congregando isso. É um ambiente onde os assessores podem trocar experiência e ter uma classe que representa, uma associação que de fato representa. Você foi um dos pontapés inicial, então, muito bom. É isso. E é importante você ter uma classe, uma entidade de classe, né? Como a BAI, por exemplo. Tiveram vários casos que a gente viu lá de pessoas oportunistas pegando caso de distribuição de um produto de um banco que, cara, do nada todo mundo descobriu que era fraude e o cara que distribuiu um produto era de banco que estava na plataforma, etc, tudo bonitinho, esse cara virou bandido e o resto que te fez a fraude ninguém soube. E aí a gente pega, enquanto a BAI vai lá no sujeito e fala, meu amigo, escuta aqui, a gente é organizado, você está trazendo um caso isolado, talvez, e você está atrapalhando toda uma classe que tem gente muito séria por trás, que segue uma regulação forte, que tem regulação para o que pode falar nas redes, tem auditoria anual sobre o que passa do cliente até a execução. Então, assim, eu acho que isso foi muito importante da gente ter criado essa classe, porque em momentos enquanto você tem esse tipo de oportunista no mercado, o cara falando lá, aproveitando para ganhar like, ganhar seguidor, etc., ele usa casos sensíveis e a gente vai lá e comunica e pontua. Eu acho que esse também é algo muito importante que a gente, com a organização da BAI, consegue trazer. Né? Não, legal. Trazer aqui Paulo e Ricardo para o nosso bate-papo. Acho que, Paulão, começamos aqui nosso bate-papo falando um pouco de história, né? Marcelo como o nosso praticamente primeiro presidente da história da associação. Tivemos Thiago, o Gui, mas você de fato foi o primeiro que organizou isso e você está com a gente o tempo todo. Se você puder falar para a gente, Paulo, visão não como assessor, já pegando aqui desde 2003, a gente estava pegando as informações antes de entrar no ar aqui. Qual foi a maior transformação para você da assessoria nesses anos todos? Vamos lá, presidente. Obrigado. Estou aqui tranquilo, com grandes amigos. É uma honra estar aqui com vocês. Marcelo, ex-presidente, Ricardinho, nosso vice. Você, com sempre muita maestria, tocando no nosso ABAIcast aqui. É uma honra, satisfação estar aqui hoje com vocês. Bom, vamos lá atrás, né? 2003, mas antes disso, eu fui operador de mesa. Eu falei, melhor explicar o que é operador de mesa, porque tem muita gente nova que não sabe o que é um operador de mesa. 2 anos. Quantos dinossauros estavam aqui? 2 anos como operador de mesa. Então, naquela época, nós, da mesa, nós tínhamos os nossos operadores, que nós falávamos lá de baixo, do pregão Viva Voz. Então, nós éramos meros repassadores de ordens, né? Onde o cliente passava as ordens para a mesa e você direcionava
para os seus operadores de pregão, seja em qual roda, em qual praça eles estavam ali embaixo. Na época ainda eram duas bolsas, BMF e Bovespa, então tem um tempinho, tem uma estrada. Mas falando de transformação, poxa, peguei várias transformações nesse meio do caminho aí, mas eu acho que a principal delas foi a transformação tecnológica, né? Porque ali, logo depois, acabou-se com o pregão Viva Voz, veio o Sinacor, que é o sistema das corretoras ali, que começou a efetivarem as ordens de forma eletrônica, tudo já vinculado, ligado à Bolsa. Na sequência disso, eu acompanhei também lá atrás, foram mais ou menos umas 10 corretoras, eles criaram o sistema multibroker, que virou o primeiro home broker do mercado. Naquela época se discutia bastante, vamos divulgar, não vamos divulgar, não vamos. Vimos que foi uma inovação que ajudou o mercado, democratizou o mercado, mas os antigos operadores e corretores de valores tinham. Será que não vai acabar com a nossa profissão? Isso aí não. Estamos aqui até hoje e nunca acabou, né? Então, eu acho que em termos de transformação, foi isso. Foram as transformações tecnológicas aí que ajudaram o mercado de lá para cá. Não, e é muito legal aqui, esse bate-papo vai longe. Aqui eu vou colocar o Ricardo na conversa, porque o Ricardo, como nosso tesoureiro já há muitos anos, aí qual eu aproveito, nunca tive o prazer de fazer essa deferência, porque se hoje temos uma BAE forte, é porque temos caixa e você é o nosso guardião e faz isso com isso, mas obrigado, Ricardo, por esse trabalho. Mas eu quero falar agora com o Ricardo, empresário. Falamos aqui desse tempo de história. Nesses anos todos, quando você olha a criação da WFlow, como que é a maior transformação da criação da sua empresa do começo até hoje? O que você pode falar de dica para ter uma empresa tão longeva? Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui presente, compartilhar um pouquinho da minha história, da história da empresa que eu represento. A WFlow ela tem 25 anos de idade. Nós começamos no mercado de seguros e depois migramos para previdência e investimentos. Eu sou assessor de investimento desde 2006. Antes de ser assessor de investimentos, eu era funcionário da iniciativa privada, eu era executivo de empresas multinacionais e sempre acreditei muito nesta profissão. Antes de virar um assessor de investimento, eu pesquisei bastante. O Popov me convidou para participar da associação e foi muito legal, porque a gente sempre ouve as pessoas reclamarem muito das coisas, mas poucas se dispõem a participar. Então eu falei assim, vou tentar contribuir com essa profissão que eu acredito tanto. Não só reclamar, vamos contribuir, vamos participar. Eu lembro do Popov lá no começo passando o chapéu para a gente construir a associação. A feirinha lá da Expert Lager, passando o chapéu para todo mundo. E graças a um grupo de pessoas de boa vontade, nós conseguimos fazer o sonho da associação virar realidade. Mas voltando um pouquinho para a minha profissão, assim, eu acho que como empresário da assessoria de investimento, nós começamos como um grupo de assessores com um objetivo comum e trabalhávamos e criamos uma empresa com um objetivo comum, muito mais parecido com um sindicato. E a grande virada de chave foi quando surgiram as primeiras dores do crescimento. Quando você começa a precisar ter escalabilidade, ter funções definidas, sistemas, procedimentos, porque a gente tem um órgão que é a CVM que nos regula, a gente tem um regulador muito forte. Então, a hora que começou a ter a dor do crescimento, acho que nós demos uma virada de chave muito grande, realmente profissionalizamos a empresa, deixamos de ser apenas um grupo de pessoas, um grupo de assessores com um objetivo comum, e passamos a ter objetivos, responsabilidades, metas, sistemas, pessoas para nos apoiar. E foi aí que realmente desenvolveu. Então, a virada de chave da WFlow veio com a dor do crescimento. E eu acho muito bacana, vou contar algumas coisas que o Ricardo falando, eu lembro. Vou fazer uns parênteses aqui. O Ricardo, ele falou que gosta muito de participar, não só de ter a dor, Vamos participar. A WFlow, ela é hoje ainda a única empresa de assessoria que é uma associada da Ancor.
De fato, por que isso? Porque antes do Popov chamá-lo, eu lembro de estar com o Ricardo numa das reuniões da Ancor, quando a Ancor queria debater a nossa profissão. Isso bem antes, 2013, 2012. Eu tava nessa Estávamos reunião. nessa reunião lá na Ancor. Quando a Ancor chamou alguns gatos pingados, tava o Marcelo, tava a gente, e eu lembro que eles falaram, olha, tá aqui vocês, mas quem é um dos únicos associados aqui que pode ter poder de voto é a WFlow. E até hoje a WFlow continua, ou seja, esse espírito associativo sempre teve com vocês, acho que é muito bacana. Isso anima a gente que tá nessa indústria a ter empresa igual vocês. E lembrar que um do nosso começo estamos dentro da Ancor. A partir do momento quando nossas pautas começaram a ficar um pouco conflitosas, decidimos sair e montar de fato a própria BAI com convite e sempre com a experiência que o Ricardo tinha na época. E eu fui procurar a Ancor, porque a Ancor é o órgão certificador Perfeito. do assessor de investimento. E eu era inconformado com o modelo da prova de certificação. Daí eu falei assim, não vou só reclamar, eu quero entrar nessa associação para entender qual que é a motivação que eles têm para fazer esse tipo de prova. Quero entrar lá para tentar mudar. Então, trilhei meus caminhos e acabei sendo conselheiro lá na Ancor. Por quê? Porque eu era inconformado com a prova de habilitação dos assessores de Até hoje, investimento. faz tempo que ele não Lá relaciona. está até Mudou. hoje, né, cara? Mudou? Mudou, mas não mudou tanto assim. Na nossa época, Até não me sei se parece você- que é mais ou menos a mesma. não mudou tanto. Ainda cai aquelas perguntas, qual que é o horário do pregão, de milho, ainda tem... Mas é importante saber, porque mas ele muda, né? Mas muda. Mas evoluiu, acho que evoluiu bastante. Acho que hoje ela mede muito mais conhecimento do que media no passado. Evoluiu, ainda tem muito para melhorar. E deve melhorar, né? Daqui tem pra frente. que estar caminhando. A gente participa com o Tabai hoje do Conselho Educacional da Ancor, então para sugerir perguntas, o pessoal é muito aberto para a gente. Então a gente deve fazer aqui uma referência à Ancor, que hoje é um parceiraço da BAI Sim, em PEC, né? todos. PEC, Tem né? o PEC, que é o Plano de PEC. Educação Continuado, que a gente tem que fazer a cada 5 anos, que é diferente de outras profissões. Nós apoiamos muito isso aí, porque Sim. uma das coisas que a gente sempre falou na BAE era o seguinte, cara, a gente tem que ter esse profissional aqui o mais preparado do mercado financeiro. Em né? constante evolução. Em constante evolução, né? Então, isso foi uma das coisas que a gente apoiou muito, né? A tal da barreira de entrada, ser muito baixa, era muito ruim para todo mundo. E aí, tudo bem, uma vez que você tem a barreira de entrada que não mudou muito, mas você tem a educação continuada, isso ajuda bastante. E vamos ser bem sinceros, né? É a única profissão do mercado financeiro que tem essa obrigatoriedade de revalidação de estar sempre constante. Outras profissões do mercado financeiro não tem essa obrigatoriedade de ter o PEC, ou seja, eu para manter a minha certificação de assessor, ou eu vou fazer uma nova prova a cada 5 anos para me recertificar, ou eu vou ter que comprovar ao longo dos 5 anos cursos Uma que me pontuação façam uma pontuação mínima mínima de- para ter. Isso é bom para quem? Para o nosso cliente que está lógico, sempre lógico. bem atendido com lógico. profissionais Aí, do mercado. aí vem o desavisado lá no meio das redes sociais e fala, atenta contra a profissão, que é o assessor de investimentos que fez isso, fez aquilo, contra... Pô, peraí, né, cara? Olha o tanto de regulação, olha o tanto de coisa que a gente tem que cumprir no nosso negócio e a gente não reclama, a gente acha, inclusive, que é bom e que se tivesse mais, também não estaria reclamando. É isso. Isso é muito importante. Né? Muito. E eu acho que antes de passar para o Popov, uma frase que eu queria, acho que resumindo o Ricardo, nasceram como um escritório de agentes autônomos e viraram uma empresa de assessoria de investimentos. No fim é isso, né? É isso Que aí. foi o que a gente buscou na BAI, até a mudança do nome de agente autônomo para assessor de investimento, porque essa sua evolução da WFlow, na verdade, confunde com a evolução da própria BAI. Né? Nós, enquanto empresa, fomos evoluindo e a nossa associação foi evoluindo e hoje consegue atender esse Frankenstein que é a assessoria de investimentos no Brasil com toda essa regulação. Popó, vou fazer uma pergunta para você agora. Quando você percebeu que assessor de investimento não era uma profissão nicho, muito específica e de fato era uma profissão que eu poderia montar uma empresa, empregar pessoas e fazer disso a sua carreira pro resto da vida? Cara, ótima pergunta. Quando eu entrei, tá? O mercado estava numa fase muito ruim, que era 2009. Eu fui o último de nós todos aqui a entrar. Sou o Júnior Logo aqui. depois de 2008. Logo depois de 2008. Depois da marolinha, lembra? Era uma marolinha. É isso. Peguei a bolsa assim. No começo. Você pegou nos 70 mil e depois só caiu. Não, ela ainda subiu. Aí É depois verdade. veio. Cara, é muito gozado isso. Quando eu entrei, a grande realidade desse mercado era que era um mercado de bandido, cara. Sentava do meu lado um cara que, puta, tava
comprando e vendendo a ação para fazer corretagem. A gente viu isso muito. Muito, Né? muito. E falando, verbalizando isso. Cara, putz, eu entrei nesse mercado e falei, bom, se eu tenho caráter, índole, etc., valores que a minha família me colocou, eu acho que é um lugar que eu vou me dar bem, né? Quando começaram a abertura das plataformas com os produtos, né? O que começou a acontecer? Esse mercado começou a virar, né? E aquele cara que estava fazendo sacanagem, ele já era filtrado nas peneiras de auditoria, nas peneiras de treinamento que as plataformas... O próprio XP colocou um monte de treinamento, que às vezes filtrou muito esse profissional, né? E aí, quando eu entrei, eu olhei para esse tipo de profissional que estava ali, que naturalmente para mim aquilo lá isso aí ia ser descartado pelo mercado, ia para procurar dar golpe em outro lugar. E aí eu fui vendo isso se transformando, né? Eu já entrei numa equipe de um cara que aplicava golpe. E aí, cara, rapidamente eu saí, me livrei disso, entrei na primeira semana, me livrei disso, mas eu falei, pô, peraí, o modelo faz sentido. Você contrata algumas pessoas, treina, dá direcionamento, ensina, passa e cresce, né? Naquele momento, cara, demorou 3 semanas, eu falei, pô, isso aqui é um baita modelo de negócio. Como é que tem? Sei lá, tinha mais gente presa do que gente na bolsa. Então, o número de pessoas que atendiam essas pessoas no mercado era irrisório. 2009 não tinha nem meio milhão de CPFs na bolsa. E para atender, então, era muito menos. Eu falei, pô, peraí. Olha que baita oportunidade que a gente tem aqui. A gente está falando no mercado, que é de bolsa de valores. A gente está falando, pô, e a gente já está, a gente praticamente nasceu na internet, a gente viu quanto de informação que você tinha de graça na palma da mão e tudo mais, e falou assim, pô, as pessoas estão se informando cada vez mais. Então, esse negócio aqui, naturalmente, é um business, né? E aí, pô, eu passei por esse período que foi só eu e o Guilherme, que era 2009, 2010 e metade de 2011, eu passei trabalhando com um sócio. Eu e o sócio, os clientes, a gente dividia a receita, tá? Até o momento em que a gente é convidado pelo Fernando, que era um cliente, que vendeu um negócio, que é um cara extremamente exigente, que rodou todos os mercados, rodou todas as instituições, tinha conta em todas as instituições, nos privates e tudo mais. Ele falou assim, cara, pô, foi lá para fora, conheceu os modelos lá de fora, tal, de gestão. E aí ele vira e fala assim, pô, peraí, eu vou empreender nesse negócio, né? E a ideia era ter uma gestora, só que a gestora, ela tinha que ter um regulatório diferente, tem que ter tempo, tem que ter recomendação, tempo de mercado, recomendação, etc. Então a gestora dá um trabalho maior. Ele não era do mercado, mas eu e o Guilherme, a gente era agente autônomo. E a gente começa, então, um negócio de agente autônomo com o Fernando. Ele chama a gente para começar um negócio de agente autônomo em 2011, na garagem da casa do pai do Fernando lá. Por quê? Porque não gastava nada. E, então, ali nasceu a Lifetime. Então, quando eu deixei... Para mim, sempre foi muito nítido o tamanho da oportunidade. E também sempre foi muito nítido que se a gente quisesse montar um negócio, né, a gente tinha que pensar como empresa. E aí teve também a sorte do Fernando já ter sido um empresário que teve alguma coisa de sucesso numa vida antes da Lifetime, e ele deu um bom direcionamento também. Então a visão dele ajudou muito nesse negócio. Mas sempre ficou muito claro que tinha que ser organizado. Não tinha que, se você fosse montar, né? Você comentou a dor do crescimento, né? De você, vai crescendo de tudo quanto é jeito. Eu nunca passei por isso porque a gente sempre teve uma estrutura maior do que a gente precisava. Então, por exemplo, quando a gente tinha 1 bit, estrutura para ter 3 bit. Quando tinha 3 bit, estrutura para ter 5. Quando tinha 5, tinha estrutura para ter 7, 8. Então, a gente sempre foi indo assim, né? Hoje a gente com 30 tem estrutura para ter 40 bias muito fácil. Então, assim, esse jeito de olhar o negócio, né? E depois você vai agregando outros negócios no conglomerado, né? A gente sempre teve essa visão, né? Muito bom. Então, acho que a resposta é por essa linha. Uma coisa em comum.
A W Flow também nasceu na garagem do pai do Paulo, meu sócio. Bons negócios, Também nasceu na garagem. Bom, W Flow, Lifetime, Apple, acho que são umas empresas aí que eu conheço que nasceram numa Nasceu na garagem. garagem, pô, vai lá com o Bill Gates, ele vai Você saber. não paga nada, né? E a gente quase foi sócio, né? É verdade, é Mas verdade. pessoas boas atraem pessoas boas, né? É isso. O Marcelo comentou aqui que ao longo do tempo surgiram outras atividades. Isso é bacana. O assessor ele sempre teve essa visão de não ser apenas uma profissão nicho. Nascemos, a gente era ex-operadores, ou seja, nosso produto era renda variável. Depois ampliou para renda fixa, fundos. Hoje somos de fato uma assessoria empresarial. Paulinho, quando você viu que esse mercado nunca mais seria o mesmo, e aí tudo isso que eu estou comentando agora, você falou, poxa, não é mais apenas operar a viva voz, comprar e vender ações. Esse mercado evoluiu. E alguns acontecimentos, né, inclusive, que marcaram o mercado. Né? Por exemplo, voltando lá, então, na mesa da antiga corretora, até quero fazer uma deferência aqui a Spinelli, o senhor Nelson Spinelli, o Nelsinho Spinelli, mandar um abraço, aprendi muito lá, foram 10 anos, né, dentro dessa instituição. Um abraço a todos os colegas, ex-colegas lá da Spinelli. Então, enquanto na mesa, vou pegar um pouquinho antes, falando de acontecimentos, né, de mercado, estava finalizando a minha especialização antes de ser contratado pela corretora. No segundo semestre de 2001, veio o atentado às Torres Gêmeas. Então, assim, eu estava tudo pronto, já estava com a minha praticamente alçado meu projeto, minha contratação, e em setembro, né, de 2001 veio o ataque às Torres Gêmeas. Eu brinco que se um dia for escrever um livro, a primeira página vai ser uma foto das torres com os aviões chegando, e assim tudo começou. Paulo, e logo depois teve o primeiro governo Lula também, não teve? Também teve essa virada, né, de... Vários Carta acontecimentos, Carta ao povo brasileiro. Vários acontecimentos, né? Veio a Marolinha, veio o impeachment, mas um outro evento mais recente que também marcou, né, e que fez nós repensarmos, foi a Covid-19. Né? Poxa, ali o mundo parou, a economia parou, a gente não sabia nem se ia viver. Então ali foi um acontecimento que eu acho que todo mundo... A economia parou. Será que o mercado financeiro vai continuar? Desceu, mas ao mesmo tempo, graças a Deus, subiu em V, e aqui estamos até hoje, né? Tudo deu certo, tudo voltou ao normal. Quem soube aproveitar isso, né? O mercado deu um downgrade, mas depois já subiu em V. Quem soube aproveitar isso, né? Fez um diferencial enorme para os clientes, principalmente, e graças a Deus as coisas voltaram ao normal e continuaram como eram. Né? Você sabe, Paulo, que eu nunca trabalhei tanto na minha vida como durante a pandemia em 2020, 2021. Idem. E foi lá que eu tive a grande certeza que essa nossa profissão é uma profissão infalível. Porque a gente viu muitas casas quebrando, restaurantes, negócios fechando e o nosso prosperando. Assim, é triste, mas é uma realidade. Eu nunca trabalhei tanto e foi assim, o negócio andou num momento de adversidade mundial tão grande, né? Perfeito. Foi ali que tive certeza que a nossa profissão é realmente fantástica. Todo mundo parou e foi fazer alguma coisa, né? Teve gente que foi gastar dinheiro, teve gente que foi cuidar do próprio dinheiro, né? Enfim. Não, e o que o Ricardo está comentando, e eu concordo, foi a época que eu também mais trabalhei. Por quê? Porque somos empresários, né? Lembrar que a gente tinha um negócio e a gente tinha um compromisso com os nossos clientes. Exatamente. Então, muitos de nós, eu lembro, eu corri risco, eu ia para o escritório todos os dias, porque tinha que manter a mesa de operações ativa, enquanto, infelizmente, o gerente de banco tinha que sair 4 horas e tinha aquela tal da VPN que não tinha acesso, nós tínhamos acesso ao cliente, a gente dava informação a qualquer hora do dia e da noite, porque, lembra, virou tudo virou digital, e a gente conseguiu em pouco tempo. Foi a época que a gente fez um estudo, Ricardo, que foi a época que mais cresceu o tamanho das empresas de assessorias, foi no Covid e pós-Covid, por conta de que o cliente ele percebeu que essa profissão, o assessor de fato podia dar assessoria nesse momento de tão crise e pânico. Então, realmente
é um ponto ali que vale citar. Eu gostei muito da palavra, infalível, realmente. Passamos por muita coisa e crescemos, né? Ver que essa profissão, ela mostra pra gente que ela realmente é uma profissão que, com toda essa diversidade, não é que ela se mantém, ela cresce. O número de assessores no Brasil nos últimos anos, quando montamos a ABAI, éramos 5 mil assessores. Hoje, depois de 11 anos, são 28 mil assessores no Brasil. Então, muita coisa. E, Diego, eu posso dizer que os que mais prosperaram foram aqueles que fizeram o papel de assessoria corretamente. Foram aqueles que estiveram próximo dos clientes no momento de insegurança, que eles mais demandaram a assessoria. Os assessores que estiveram mais próximos, que não se acovardaram, que não se esconderam, que não se deixaram abater, foram os que mais prosperaram. Né? Nos momentos mais difíceis, quem esteve presente foi quem mais prosperou. Que não teve medo de dar má notícia. Você lembra, no Covid era 5 circuit breaks num único mês. Sim. Dar notícia ruim para o cliente, vamos estopar, vamos mudar de estratégia, isso não está dando certo. Concordo com você. Ricardo, eu queria pegar esse seu gancho e perguntar para você, olhando assim, para a gente finalizar esse modo histórias aqui. Olhando para trás, o que você acha que mudou mais? O cliente ou o mercado? O que mudou? É difícil falar um mudou mais do que o outro. Eu acho que ambos evoluíram. Né? O mercado mudou muito. De quando eu comecei, 2004, 2005 para cá, mudou muito. Eu me lembro que no começo, quando eu virei assessor de investimento, para a gente fazer uma diversificação de carteira em 3 gestores, por exemplo, a gente tinha um calhamaço de papel desse tamanho, tinha que reconhecer firma dos documentos em cartório. Né? Nossa, e assim, você ia investir num fundo de renda fixa que não estava num banco, o ticket mínimo era 100 mil reais, 200 mil reais. Ou seja, este mercado fora das instituições bancárias era para quem era realmente rico. Né? E lá por, acho que 2011, 2012, houve uma mudança muito grande. Institucionalizou-se, abriu as portas do mercado para investidores pequenos, com o conceito de investimento de conta e ordem. Foi quando quebrou um pouquinho a hegemonia, aquela tranquilidade, aquela inércia dos grandes bancos e das corretoras de só aceitarem investimentos de grandes investidores. Ou seja, os pequenos investidores, aqueles que não eram qualificados, né? Qualificado é aquele investidor que tem mais de R$1 milhão, né? Pôde acessar os instrumentos de mercado que eram dos milionários, né? E com isso também, então o mercado teve essa transformação. E com essa abertura e com toda a tecnologia, com a facilidade de acesso à informação, os investidores também mudaram, né? Porque antigamente só tinha acesso quem era grande investidor. A partir do momento que o acesso foi ampliado, democratizado para os pequenos investidores, eles foram buscar informações. Né? Então, assim, é difícil dizer quem evoluiu mais ou quem mudou mais, foi o mercado ou os investidores. Eu acho que os dois evoluíram em medidas semelhantes, tanto o mercado quanto os investidores. Aí pegaram um pouco sardinha pro nosso, acho que o mercado evoluiu muito, mas graças aos assessores conseguiu levar essa transformação para o cliente final. Sim. Porque afinal, o Brasil é um país que não tem educação financeira. Quem explica para o cliente essa sopa de letrinha o que é um LCI, LCA, CRI, CRA, Fundo Debênture Incentivada? Operação estruturada. Somos nós, né? De fato, somos nós. Sim, cara. Tem uma responsabilidade nessa educação do cliente muito importante do assessor, né? E isso não é, isso, cara, é propósito, né? Porque não é só comercial, ele não ganha nada ensinando, né? Porque ele poderia só pegar e vender, ó, esse produto é isso. Agora, quando ele pega lá, então peraí, vamos contextualizar, volta para trás, explica, fala, ó, por que o dinheiro rende, vai dar para ver, que é o que todo mundo faz numa reunião, você pega assim uma família que não entende nada, não sabe nem como é que o dinheiro aumenta. Cara, se você não passar por um processo mínimo de explicar mercado, produto a produto, quem é o regulador, quem é responsável por cada passo, etc e tal, cara, você vai ser mais um banco tentando, através do gerente, fazer coisa transacional com esse cliente vai comprar, e daqui a amanhã ele está em outro negócio, está em outro banco, está em outro, e insatisfeito ainda porque ninguém explicou aquela sopa de letrinhas para ele. E Marcelo, e é por isso que eu sou muito partidário da regulamentação dos digital influencers.
Totalmente. Porque hoje qualquer pessoa vai nas mídias sociais e fala o que quiser sobre o mundo financeiro, sem ter responsabilidade e ser penalizado se ele lesar pessoas pela opinião que ele deu. Concordo 100%. Nós, assessores de investimentos, somos plenamente regulamentados, fiscalizados pela CVM, pela Ambima, pela própria Ancor. Se nós dermos um aconselhamento errado e as pessoas forem lesadas, nós somos punidos severamente. Sim. Por que os digital influencers não? Então, assim, tem um pouquinho também que as pessoas acreditam muito em qualquer coisa, né? Mas eu sou muito a favor de ter esta PEC, né, da Ancor, né, que é o Programa de Educação Continuada, para sempre elevar o nível dos assessores, e também gosto muito dessa bandeira de regulamentar os digital influencers, porque eles também têm que ser responsabilizados se levarem pessoas a fazer coisas erradas e perderem dinheiro, né? Eu vou pegar o seu gancho, para quem está assistindo nosso podcast e não sabe, esse tema, Ricardo, é uma das pautas da CVM, estava na agenda do ano passado da CVM de regulamentar os digital influencers, e a ABAI está participando dessa audiência pública, porque concordamos, você como membro da ABAI, sabe o quanto é importante regular. Então é uma pauta que está na agenda da CVM, e por isso eu convido aí os associados, assessores que não são associados, venham para a ABAI, porque isso é uma das pautas que a associação tem o trabalho de atuar. Porque não é justo hoje a gente ver influência que tem milhões de seguidores acabar não sendo penalizado por alguma fala, algo que faz sem nenhum compromisso. É isso. O investidor, no final do dia, é quem mais se beneficia desse tipo de regulação, cara. Não tem, um contra o outro. Eu acho que esse... É pelo bem comum do mercado financeiro. É isso. E o investidor. E eu acho que no final do dia, eu acho que a gente é a classe que mais teve contato com essa responsabilidade, né, ao longo de todos os anos. Porque, primeiro, a gente tem os treinamentos das plataformas, a maioria dos escritórios tem treinamentos internos, a gente tem a regulação do mercado, como o Chaves falou. Então, você tem muito advento, né, nessa profissão, que é a favor, né, do investidor. Né? Total, só existe o assessor porque existe o investidor. O que eu acho que não tem uma equidade, por exemplo, com a consultoria de investimentos. Eu não estou falando nem que é ruim nem que é boa. Estou falando que a nossa tem uma regulação muito maior. Sim, perfeito. Né? Concordo. Então não tem uma equidade nesse... E as duas eu acho que, em termos de modelo de remuneração, as duas, esse lado aqui tem distribuição, tem fee fixo, commission based, etc. Então assim... acho que por aqui, na assessoria de investimento, você tem bastante coisa que protege o investidor no final do dia. E é bom você falar isso, Marcelo, porque muito pouco se falam de tanto peso regulatório que nós temos. Isso para o cliente que está assistindo, espero que assista nosso podcast, percebeu o quão regulado nós somos. Você deu esse exemplo da consultoria. O consultor não tem, por exemplo, a habitualidade de fazer o PEC. Outro exemplo de consultoria. Na consultoria, não precisa todos que trabalham na consultoria ter a certificação. No nosso, em todas as empresas de vocês, qualquer assessor tem que ter a certificação de assessor de investimento, passar na prova da Ancor, fazer o PEC. Então são diferenças que é importante ser ditas, não tem certo e errado. São modelos diferentes. Se fosse mas cliente, eu exigiria que tivesse. No mínimo. Ou que fosse transparente como nós somos em todos. Né? A única profissão transparente de fato do mercado com a instrução 78 e 79. Então são coisas que é bom ser ditas. Bem com isso. É isso. Paulinho, quero perguntar agora para você, porque muitos que nos assistem aqui são jovens empreendedores. Como nós aqui começamos em garagem. Já fomos um dia. Né? Já fomos jovens, mas continuamos empreendedores. Exato. Relativamente é fácil montar uma empresa. É fácil. Juntamos nós aqui, montamos. Difícil é manter essa empresa por tantos anos. Centro-Norte, mais de 20, 25 anos de mercado. Que dica que você dá para manter essa empresa? Afinal, business de assessor de investimento são business de pessoas. Como manter essa empresa e crescer durante 25 anos? Bom, vamos lá, né? Se existisse a fórmula mágica, seria tranquilo, né? Eu só estava tentando sobreviver, porra. Mas como o Marcelo... Nunca pensei nisso, assim. Mas como o Marcelo muito bem disse, além de um bom organizacional, pé no chão, estrutura,
poxa, você tem que ter todo um conjunto de ações, né? Então, lá na CNI, nós temos metas, planejamento, resiliência, muita resiliência, né? E aqui cabe ressaltar que vou citar um evento legal que nós fizemos há mais ou menos 10 anos atrás. Nós sempre tivemos uma pegada muito qualitativa, né? Não quantitativa, mas muito qualitativa. Então, assim, é bom citar que, além de tudo isso, você tem que ter qualidade e o foco no seu cliente. Esse é o principal. E assim, nós sempre fizemos lá como princípio, cultura da empresa, valores, né, para toda a equipe, sempre fizemos nesse sentido. Então, mais ou menos dando continuidade, depois da primeira década, mais ou menos uns 10 anos atrás, nós criamos lá, por exemplo, a figura e uma cadeira do assessor de qualidade dentro da empresa. Antes de vir, agora recentemente, veio a diretoria responsável, né? Então, assim, há uma década atrás, mais ou menos, nós criamos a figura e a cadeira do assessor de qualidade, que nos ajuda na questão de treinamentos internos, na questão de reciclagem de todos os assessores, ficar pegando no pé ali, fez PLD, não fez, tal. Isso deu uma dinâmica, isso ajudou demais a empresa e isso reflete no final em números e para um diferencial o nosso assessor e investidor. Com isso, nós conseguimos elevar o nosso NPS para um outro patamar. Nós temos um NPS de excelência lá. Estou citando um dos exemplos aí. Isso também fez com que nós conseguíssemos um modelo de serviço diferenciado ao nosso cliente. Então, o famoso ganha-ganha. Se o cliente está ganhando, o cliente vai estar satisfeito, vai indicar novos clientes. Esses, por sua vez, no médio e longo prazo, indicam outros, e assim a CNI se perpetuou por mais de 20 tantos anos. Mas o principal é o foco, o cliente em primeiro lugar, não resta dúvida disso. E, Ricardo, pegando um pouco olhando você comentou da WFlow, vocês se juntaram e depois de um tempo perceberam que vocês, assessores, montaram ali uma empresa de assessoria. O que você identificou para achar um bom profissional de assessor e depois um profissional que virou um empresário? Duas qualidades. Então, como identificar bons profissionais e como fez esses bons profissionais em torno de você também virarem sócios e empresários. Porque é difícil, né? A gente já viu, fazendo analogia com médico. Existem bons médicos, mas poucos médicos bons gestores de clínicas médicas. Existem bons assessores de investimentos, mas nem todos têm um viés para ser empresário. Como você identificou ali nesse tempo todo e que qualidade você identifica nesse profissional? Eu acho que uma das qualidades como fala, a humildade. É a humildade para você aceitar que nós não somos super-homens, né? Que nós não sabemos de tudo. A gente tem que delegar. Aquilo que eu sou bom, é importante que eu potencialize. Aquilo que eu não sou bom, é importante que eu tenha a humildade de aceitar que eu não sou bom e busque pessoas que são boas naquilo. Né? Por exemplo, eu não gosto de medicina, mas tem pessoas que amam medicina. Né? Tem pessoas que não gostam de contabilidade, existem pessoas que adoram fazer contabilidade. Então, traga para perto de você pessoas que gostam de fazer aquilo que você não gosta de fazer. Porque quando você gosta de fazer uma coisa, vira lazer. E lazer não cansa. Lazer a gente faz e está sempre feliz. Então, eu acho que uma qualidade de um bom empresário é ter humildade de aceitar que tem coisas que você não gosta de fazer e abre mão, delega. Né? Não seja centralizador, controlador de tudo. Em alguns momentos, a empresa toma um determinado tamanho que você vai fazer parte daquele negócio. Né? Você não é o todo, você faz parte do todo. E a soma de boas cabeças dentro de um todo faz um todo ainda maior. Eu acho que essa é uma visão, uma qualidade que o empresário tem que ter, né? De ser, eu enquanto assessor sou muito bom, mas a hora que eu viro um empresário, eu tenho que delegar, eu tenho que participar, eu tenho que deixar participar, eu tenho que ter uma visão que eu sou parte agora de um todo maior.
Eu tive um chefe, um dos meus primeiros empregos foi na Eletropaulo. Ele falava para mim assim, Diego, quanto mais a gente sobe na empresa, mais dependente de pessoas nós ficamos. Quando eu sou só assessor, eu faço tudo. Eu atendo meu cliente, faço... Quando eu vou ter uma função de gestão, mais eu dependo de pessoas que têm que ter essa sua humildade e aprender. Muito bom. Notei aqui para mim. E aí é legal também a gente aceitar a adversidade. A adversidade hoje em dia é um negócio muito, muito rico. Né? Soma. A adversidade positiva só faz somar. Né? Então é importante a gente aceitar pessoas diferentes, com crenças diferentes, com credos diferentes, com opiniões diferentes, né? Porque nós não somos a verdade universal. Claro que não. Né? Então tem que aceitar e construir juntos. Eu acho que esse é um caminho. E atendemos clientes plurais, que Plurais, também não vão ter as mesmas óbvio. convicções que nós, e a gente tem que ter essa habilidade que a gente aprende dentro do nosso grupo. Com certeza. Certo. Com certeza. Popov, quantos hoje os assessores têm a Lifetime? Assessores. Cara, a gente não tem muito assessor. Nós somos 70 e 72 assessores. Mas nesses anos todos você já teve e já treinou muitos assessores. Assim, a Vamos gente botar teve... brincadeira. Desculpe. Cara, é que a gente foi... A gente teve um run to quality, ali em 2020, que foi importante, que a gente entendeu assim, pô, vamos focar na qualidade, que a qualidade a gente vai trazer aquele cliente maior não precisa de um grande volume de bankers, mas eu preciso de um grande volume de gente que ajude esses bankers. Então, assim, tem 300 pessoas na Lifetime, 72 bankers, né? Perfeito. São 4 mil clientes. Eu te perguntei isso por quê? Porque como você teve esse run to quality, se você pudesse falar aqui o que você aprendeu, qual seria a melhor característica para ser um bom profissional de assessor? Fala, Diego, Sim. esse tempo todo, quem está nos assistindo assim, essa é uma característica que um bom profissional tem que ter. Sim, e aproveito sim. que não está nas perguntas, uma característica que ele não deve ter, que ele não terá sucesso na profissão. Não, perfeito, cara. E eu acho que a conclusão ia por esse caminho do que você está falando. Esse cara, né, ao longo, obviamente, passou muito, são 15 anos de empresa que todo mundo já teve um turnover grande, né? Hoje nosso turnover é muito baixo. Porque a gente foi enquadrando muito naquilo que a gente tem lá no nosso book de coisas que essa pessoa tem que ter, de qualidades, de virtudes, de valores, né? Mas eu acho que a primeira coisa que essa pessoa tem que ter não ser covarde. Por quê? Porque, cara, vai ter um dia que vai ter um ativo que vai dar default, a bolsa vai cair, vai travar o app lá do teu cliente, tudo isso junto. Você vai ter que ligar e falar assim, Dona Maria, fica tranquila, eu tô aqui, eu vou resolver isso daqui. Então você tem que ter um ato de coragem, você virar para ele e falar assim, é de verdade, realmente isso aqui, ó, a assessora tinha 0,25 nesse ativo, esse ativo aqui era de uma empresa assim, assim, assado, que de repente deu default. Isso acontece, isso vai acontecer, a alocação diversificada, ela prevê esse tipo de coisa, né? Então você tem que ser corajoso de virar no momento de crise, tá lá sentado ali pro cliente falando assim, por que você escolheu essa porcaria desse ativo? A culpa é sua, sei o quê, você é irresponsável. Você vai falar assim, então você tem que ter a coragem de falar assim, explicar o racional daquele ativo, daquela coisa. Assim como, tá? Pelo outro lado, você tem que ter uma virtude né, da compaixão, porque ali você não está falando de um número para você fazer tua receita, você está falando de um cliente que, se é uma herança esse patrimônio desse cliente, tem uma dor envolvida, e teve alguém que, cara, passou, fez a trajetória que teve dificuldade para construir. Perfeito. Se for um self-made, todas as fases da vida dele, todas as dificuldades, todas as coisas que ele teve que abrir mão para conseguir chegar naquele patrimônio. Então, assim, você não está tratando com números, você está tratando com uma pessoa. Então, a empatia te coloca ali e te gera responsabilidade, que é outra característica que esse profissional tem que ter, porque a responsabilidade para com aquele dinheiro que você está cuidando é o que te faz
pensar primeiro lugar no cliente do dinheiro, dono do dinheiro que você está tomando conta. Porque aí você fala assim, pô, eu não posso fazer isso, isso e isso, porque esse dinheiro aqui eu tenho que carregar ele para o futuro da melhor maneira possível, correndo menor relação de risco-retorno possível, de acordo com o perfil desse cliente, entender o contexto desse dinheiro dentro de um todo. Então, além de todas essas características, você tem que ser uma pessoa de alta performance. Por quê? Porque se você não tiver uma alta performance, você vai cair num problema que você captou poucos clientes, você, para fazer uma receita que às vezes pagar suas contas, você vai ter que girar esses clientes, então você vai cair num problema que é uma vala comum, que você gira uma carteira, você espreme essa laranja, essa atitude vai te gerar problema e isso vai te tirar da profissão. Então, você sendo alta performance, você consegue captar um volume de clientes que faz com que você siga a tua profissão fazendo tudo correto dentro das 4 linhas da regra, sem ter nenhum tipo de problema. Mais ou menos isso, não? Marcelo, eu gosto muito de fazer uma analogia, né? Qual que é o segredo do investir no mercado imobiliário? Dizem que é localização, localização e localização, né? É isso. Qual que é o segredo do bom assessor de investimento? Atividade, atividade, atividade. O bom assessor tem que ser um cara incansável, resiliente, que trabalha muito. Não é uma profissão para quem quer, dormir à tarde. Né? Não, para quem quer encostar o cavalo na sombra, não. Vai trabalhar pra caramba. É bem remunerado? Tem sucesso? Mas tem que trabalhar. É isso. É? É isso. Nem dormir até tarde, nem sair 4 horas da empresa. Né? É isso aí. Mas eu concordo 100%. Acho que nossa profissão ela é feita de pessoas que naturalmente têm essa habilidade. Resiliência, compaixão. Você falou uma coisa da coragem. Lá no escritório a gente brinca é saber falar notícias ruins. Porque todo mundo gosta de dar notícias boas. Mas e a habilidade de dar... Porque também tem que ter uma habilidade para dar notícia ruim. Não é simplesmente falar, olha, deu default. É explicar, como você mesmo disse, faz parte de um portfólio. Por que foi dito? Eu acho que a nossa profissão ela é bonita porque a gente tem a capacidade e a possibilidade de explicar tudo. Porque a decisão final da nossa profissão não é nossa, diferente de um gestor. A decisão é do nosso cliente. Nós temos que ter a habilidade para passar todas as informações necessárias para que o cliente tome a melhor decisão de acordo com o perfil dele. E aí vamos. Quer ver o que a gente fez em março, pico da crise de crédito, etc. Nós, falamos assim, nós vamos fazer o maior número de reunião de acompanhamento de carteira que a gente puder. Fizemos 1.500 reuniões de acompanhamento de carteira no pior momento da crise de crédito que o país já viu, by far, assim, né? Cara, isso é você num jogo... Tá presente nos momentos difíceis. Dos momentos difíceis. E que, assim, cara, eu pessoalmente fui em cliente, cara, falar assim, isso acontece, está previsto numa estratégia, a recuperação vai acontecer dessa maneira, nós estamos juntos, o cliente vira e fala para você e fala assim, muito obrigado, eu entendo o risco que eu corro, eu entendo o mercado, e eu agradeço por vocês terem vindo aqui, me ouvido, e cara, estamos juntos. Então esse tipo de coisa faz com que o cliente, nosso NPS não caiu nessa crise de crédito, nós passamos por estresse de mercado, normalmente, tranquilamente, não perdemos clientes e, cara, graças a Deus, dando a cara a tapa, essa coisa tem uma inflexão. É muito importante ser realista com os fatos, né? Explicar para o cliente qual que é o impacto daquele fato no todo e quais são os caminhos para recuperação. É isso. É isso. Claro, o seu objetivo. O que depende de mim, não depende de mim o resultado, depende do mercado. Agora, o que depende de mim, que é um ótimo trabalho, eu vou fazer. É isso. Né? Eu falo, nós somos a racionalidade no mercado de emoção, porque cuidar do dinheiro dos outros, você está tratando aquele emocional. Então, a gente tem que lembrar que eu sou a racionalidade e tenho as ferramentas para isso, né? Você sabe que tem um estudo da Vanguard que ela comenta sobre alguns aspectos que um advisor traz no dia a dia de conduzir uma carteira de investimentos, e um desses aspectos que traz um resultado a mais é o coach, que é você fazer com que o seu cliente não tome uma atitude irracional, né?
sendo que ele deveria estar tomando uma atitude Calor do racional negócio. Perfeito. em algum momento. Então caiu a bolsa, o cara vai... Zero isso aqui, mas peraí, a bolsa representa 5%, tem que representar 5% do seu portfólio. Ela caiu, está ocupando 3,5% numa baita de uma crise, está ocupando 3,5%, o que nós temos que fazer? Asset allocation, tira da renda fixa, coloca lá. Cara, isso é um trabalho que tem que ser feito. Atividade. Não vai encontrar vida fácil nessa profissão. É isso. Em nenhuma, eu acho. Não, mas cada uma tem o seu lado bom, os seus prós e contras, né? Pessoal, deixa eu aproveitar, desculpa, Ricardo, que nós estamos já passando do Se tempo inscreva no canal, curta, compartilhe. É isso. Ajuda a Baia aí. A pô. Bycast. Eu queria passar para esse nosso último bloco, falar de futuro. Queria a opinião de vocês um pouco olhando o futuro. Começar com você, Paulinho. Olhando, a Bai fez 11 anos para trás. Sim. Olhando 11 anos para frente, para onde você acha que vai estar a assessoria de investimentos daqui 10, 11 anos? Bom, vamos dividir então em ABAI em relação aos assessores, para já fazer uma dobradinha de pergunta. Né? Vamos lá. Bom, estamos aqui, ex-presidente, nosso vice-presidente Ricardinho, você que deu continuidade às pautas lá de trás, né? Sucedeu o Marcelo. Então, eu acho que assim, nós da diretoria aqui estamos muito satisfeitos com as vitórias que nós já tivemos, e tivemos muitas, né? Foram muitas vitórias. Acho que assim, com toda humildade, nós colocamos a nossa profissão e a nossa classe em outro patamar, né? De Teve reconhecimento. vitória né? que a turma tentou até dar um tapetão e vocês foram lá e... botaram a pá e tal. Exatamente. Deu tudo certo, São né? muitas conquistas. Né? Exato. Então, se nós voltarmos há 10 anos, eram 5 mil assessores. Hoje, são 27 mil e poucos, quase 28, se estou arredondando aí. Pensando para os próximos 10, poxa, se continuar no mesmo... É uma das profissões que mais cresce. Né? É uma das profissões que está sendo mais reconhecida, que, né, está tendo cada vez mais o seu valor. Então, assessor, para você que está começando agora, se integre, busque atividades e relacionamento com seus clientes satisfatórios, de longo prazo, em cima de um planejamento extenso, para que você tenha realmente uma profissão de futuro. Ela já é do presente, mas para que você tenha uma profissão de futuro, uma profissão que vá te trazer um resultado eficaz e um resultado satisfatório em cima. É uma profissão muito longeva, né? Exato, cara. Essa é uma profissão que você consegue tocar ela, cara. E na verdade, pô, vai passando o tempo e você fica com muita credibilidade, né? Você só melhora. Você só melhora. O tempo só te ajuda. O número de crises que você passou ao longo do tempo, cara, vai te forjando. Então, a tua atuação, né? Eu acho que o tempo é muito favorável a ela, né? E se você seguir essa cartilha que o Paulo comentou, cara, fatalmente você vai com 75 anos você vai trabalhar. Isso é 80. E falando de tempo, só para fechar, nós também não podemos deixar, né, de se integrar com as novidades e as mudanças de mercado. Então, hoje o assessor tem inúmeras ferramentas que podem intensificar e otimizar o seu trabalho, até desonerando o tempo, para que ele possa ficar mais no front comercial, mais no front de networking com seus clientes, enfim. O assessor hoje precisa utilizar de inovações, precisa estar atento, precisa ter uma visão mais 360, mais consultiva, entre aspas, né, de assessoria 360. E quem estiver atento a isso, eu acho que vai né, se dar bem no mercado, prosperar e ter uma atividade de longo prazo. Pra gente, pro final, vai ter depois um bate-bola aqui, 2 perguntas, mas vou terminar aqui com 2 perguntas um pouco mais apimentadas. Ricardo, e vou deixar a última pro nosso querido ex-presidente.
Muitos aqui já sentaram nesse podcast, a gente sempre faz a pergunta. A IA, a inteligência artificial, vai acabar com a nossa profissão? Deixaremos de existir o assessor de investimento, na sua opinião, ou não? Não, de forma alguma. A IA está aí para nos apoiar, para nos ajudar. Eu vou dar um exemplo para você. Eu me intitulo médico das finanças. Pronto. Quando eu vou falar com algum cliente, o que você faz? Eu sou médico das finanças pessoais. Tá? Todo ano eu faço meu check-up de saúde. Esse ano eu fiz meu check-up no mês passado. E deu uma pequena alteração nos meus exames. Qual foi a primeira coisa que eu fiz? Joguei na IA. Joguei lá o resultado, pedi, o que é isso, o que faz, qual é o tratamento, não sei o quê. Mas eu não deixei de ir lá e conversar com o meu médico. Com o especialista. Com o médico especialista, mas eu fui conversar com um especialista num nível mais elevado. Né? Então eu já sabia mais ou menos quais eram as causas, as consequências e os possíveis tratamentos. Então eu fui lá mais com ele, muito mais conversar num nível mais elevado. Falar, doutor, é isso que eu tenho, eu já pesquisei. Ele falou, você pode tomar esse caminho, esse. Discutimos as possíveis causas, os possíveis tratamentos, mas eu não deixei de consultar o médico. Perfeito. Por quê? A hora que você fala com o médico, ele olha no teu olho, ele vê a tua expressão, se você está realmente preocupado, se você está chorando, se está saindo lágrima do teu olho ou não, se você está com uma expressão triste, alegre. A inteligência artificial hoje, acho que tem um pouquinho de dificuldade ainda para saber, mas vai chegar lá, mas não substitui. Então eu acho assim, a inteligência artificial vai nos ajudar. Perfeito. Vai ajudar os clientes a nos desafiar. Porque quando você é desafiado, você evolui. Claro. Ou seja, vai trazer a profissão, vai trazer o profissional de assessoria de investimentos num patamar mais elevado. Perfeito. Mas eu acho que não substitui. Ou seja, a inteligência artificial, no caso, também é uma ferramenta que nos auxilia muito. Várias atividades Sim, que eu fazia da no passado, produtividade do dia a dia. aumentou muito. Eu vou dar um exemplo prático. Outro dia um cliente pediu para eu fazer um comparativo da rentabilidade de GPM mais 6 com IPCA e Selic. Há uns anos atrás, eu demoraria, uns 20, 30 minutos para coletar os dados. Eu pedi para a IA fazer isso daí para mim. Cara, não demorou 20 segundos. Eu dei um prompt legal, como que eu queria a tabela. Em 20 segundos veio um comparativo, assim, muito rápido. Então, a inteligência artificial está aqui para nos ajudar. Eu acho que não vai substituir, pelo menos num futuro próximo, ou num futuro mediano. Perfeito, perfeito. Eu acho que é para somar também, como Marcelo, não podemos esquecer. Só para fazer um parênteses rapidinho, entrevistamos aqui o presidente da Ancor, o nosso amigo Furla, um abraço. E na entrevista ele citou uma visita onde ele conheceu um robô, falando exatamente sobre tecnologia, inteligência artificial, enfim, o robô. E citou um exemplo, por exemplo, se você está com um cliente, o cliente vai lá, uma ação cai e perde 20% lá, o cliente vai ligar para o robô? Vai ligar para quem? Vai ligar para o seu assessor. Precisa ter alguém para gritar, né? Tem que ter alguém pra... Ele quer gritar com alguém. Alguém é que gosta de gritar com uma máquina? Não. Ele pode até perguntar para o robô quais são as opções que eu tenho, qual a tua recomendação. Mas eu acho que vai perguntar para a pessoa. Acho que o ser humano, a humanidade ainda vai prevalecer. É isso. Eu acho que adicionando a isso, lembra a década passada, em 2015 mais ou menos, tinha uma grande preocupação nossa com relação aos robôs advisors. As empresas que surgiram disso, depois sumiram, né? E teve uma pesquisa que eu li na Bloomberg aí há um tempo atrás, voltando nesse assunto, né? Falando assim, por que essas casas do robô advisor não prosperaram, né? E uma das grandes respostas da pesquisa é que investir, né, ainda é um ato social de você ir no lugar, de você conversar com alguém, de você trocar experiência. E isso é muito importante na hora da pessoa... De novo, é a ferramenta, cara. Amanhã surge uma ferramenta da Double Inteligência Artificial. Você vai usar ela, cara. E isso aí, né? Então, a gente é ser humano. A gente, cara... Ainda, né, mamífero, né? A gente gosta de algo quente, né? Então, no final do dia,
E a inteligência artificial, você começa a conversar com ela lá, pô, ela sempre te colocando pra cima, né? Ela fala, isso aí, Marcelo, que ideia boa, né? Pô, tive só uma pergunta. Eu falei assim, pô, acho que é melhor eu botar uma calça porque tá frio. Que ideia boa, Marcelo, é isso aí. Sempre prestativo. Se quiser, eu posso trazer modelos e sugestões de looks pra você usar. E a nossa inteligência nem é tão artificial, a nossa inteligência é de verdade. Voltar àquilo que você falou, né? Da qualidade. Qual que é uma qualidade do assessor? Essa compaixão, saber identificar, você comentou, o olho no olho para saber, a empatia. Porque muitas vezes você tem que perceber que aquilo, e às vezes dizer, a inteligência, ela não diz aquilo que a gente não quer. E muitas vezes o assessor tem que dizer aquilo que não é bom para o cliente. Assim como um médico. Como O médico não dá só notícias boas. A sua definição... Às vezes tem que dar notícias ruins. O assessor, ele é o médico das finanças. Queria ir para a última pergunta polêmica para você. Perguntei para o Ricardo se a IA ia substituir o assessor. O consultor vai substituir o assessor de investimentos? Cara, eu acho que, sendo muito sincero, o mercado, assim, quando a Muita gente vem falando isso, por isso que eu te fiz essa pergunta. Não, o consultor não vai substituir o assessor de investimentos. Essa certificação, ela também existe há muitos anos, né? A gente, apesar de ter uma regulação muito mais forte, algo que blinda o nosso cliente, né? Acho que a nossa profissão se organizou primeiro, e o consultor hoje ele vai passar por um caminho. É claro que eu vejo muita gente que não deu certo na profissão de assessor se tornando consultor, porque tem você tem uma como é que se diz? Uma característica, uma facilidade. Não, você tem uma argumentação muito fácil para captar cliente, visto o momento que você está no mercado. Então, é fácil você falar assim, eu sou consultor, eu não sou conflitado, eu não te venderia o produto do banco tal que quebrou. É muito fácil você ir por esse caminho, né? Não são todos os consultores que estão indo por esse caminho. Tem alguns que a gente já mapeou aqui e está notificando, inclusive, via associação, fazendo o caminho correto. Mas não, eu acho que assim como a gente, lá em 2010, a partir de 2010, a gente tomou o nosso espaço enquanto assessor e todo mundo achava que o gerente do banco ia assumir, e o gerente do banco está aí, ainda existe e continua a evoluir. É mais uma opção que o cliente tem, né? Agora, o investidor, ele tem que tomar cuidado para não cair em grandes falácias, né? E também observar quem são essas pessoas que estão atendendo ele e quais são os órgãos que regulam, que fiscalizam, e se essa pessoa é idônea. E acho que isso. Qual é a formação dessa pessoa? Se ela tem as certificações, se está apto a trabalhar no mercado. Exatamente. Então, cara, não vai tomar os clientes da assessoria, e acho que o assessor que perder seus clientes é porque ele não está prestando um bom trabalho, né? Vale lembrar que hoje o assessor ele tem os dois modelos também, o commission fee, o fee fixo. Então, assim, uma profissão que se evoluiu bastante e acho que não dá para dizer que tem uma melhor do que o outro. Tem modelos e tá aí da indústria para o cliente optar qual modelo. E o modelo da assessoria, acho que a gente conseguiu debater muito aqui e mostrar as virtudes de ser um bom ou não assessor e as qualidades. Acho que terminei com essa pergunta com você, mas muito bem nos falando aqui na associação. Poxa, o assessor não vai crescer, agora está migrando para o consultor. Como a gente já viu isso no passado e quis fazer essa pergunta. E assim, a gente também tem que avaliar, né? Porque tem, por exemplo, consultoria que há pouco tempo atrás ajudava um monte de escritório de assessoria de investimentos a se estabelecer, e do nada ela fala para todos esses escritórios que ela prestava consultoria enquanto assessoria para virarem consultorias, né? Ou seja, se ele não conseguiu desenvolver num modelo que já dá certo há muitos anos, porque virar para outro modelo seria a melhor dos mundos, né? Então tem que tomar cuidado com falácia, tem que tomar cuidado verdades absolutas. Eu acho que o nosso investidor ele já não, né, já está em um patamar mais avançado para cair em conversinha de juvenil que começou agora no mercado, né? Maravilha. Turma, mas tem espaço para todo mundo. Concordo. Turma, estamos chegando aqui ao fim. Queria terminar pedindo um ping-pong que a gente faz aqui no final. Vou
fazer uma palavra, você tem que responder em uma palavra. Eu não consegui, tá? Então só fazer pra você. Vou começar com você, Paulo Abrão. Mercado financeiro em uma palavra. Pujante. Ricardo, cliente em uma palavra. Em primeiro lugar. E ABAI em uma palavra. Credibilidade. Boa. É isso. Maravilha. Pessoal, estamos encerrando aqui nosso ABAIcast, nosso episódio, 9º episódio. Queria muito agradecer meu querido amigo Marcelo Popoff, Tamo junto. ex-presidente, Lifetime. Ricardo, meu querido amigo, nosso financeiro, tesoureiro, Vamos fechar. guerreiro de muitos anos aí, que diz muito não pra gente. Brincadeira. Obrigado pela companhia nesses anos todos. Compartilhar essa história. Querido Paulo Abrão, meu braço direito, braço esquerdo nesses anos todos. Parabéns aí pela trajetória também Centro-Norte. E queria terminar agradecendo você que nos prestigiou esse tempo todo no podcast. Muita lição, muitas verdades ditas aqui, com o coração aberto, com pessoas que fazem esse mercado há muitos anos. Tenho o prazer de estar como presidente para poder contar para vocês um pouco das histórias de sucesso desses 3 empresários aqui. E como disse o Marcelo ao longo da gravação, quem não segue a ABAI, segue o canal da ABAI no YouTube, segue as nossas redes sociais, principalmente LinkedIn e Instagram. Lá no ABAI Oficial, a gente põe muitas notícias do que está acontecendo na profissão, das pautas que nós estamos defendendo. E se não é associado, associe-se à ABAI. Meu muito obrigado e até a próxima. Obrigado.